Tudo bom, Marcos? Oi, tudo bem? Eu trouxe até papel e caneta. Sim, mas preferimos falar Maravilha. diretamente. Eu Sim, sou Kiev, estou sim, aqui à disposição caso eu possa contribuir com alguma sim. observação, apenas entendendo que minhas observações não têm o caráter de serem lei, não tem ponto final. Ainda assim, elas têm reticências, né, Sim, que vão modificando de acordo com as atitudes que nós tenhamos ante as leis da vida, não é mesmo? gente, Kiev é um dos membros dos Guardiões da Humanidade, um espírito que, juntamente com Jamar e muitos outros guardiões que nos orientam, né? E estão sempre conosco, atuando, nos ajudando a desempenhar o nosso papel, mesmo que timidamente. E vai ser uma alegria conversar com ele essa noite. E a gente tem umas perguntas que nós gostaríamos de fazer. Pois é. Ou você Sabe prefere? que eu também tenho perguntas, né? Graças a Mas estou Deus. aqui dentro da limitação do meu conhecimento para Sim. compartilhar aquilo que eu posso. Olha, eu tenho uma cola aqui, tá, gente, que eu já havia preparado. Kiev. Qual é o linear para uma intervenção direta dos Guardiões da Humanidade nos acontecimentos do nosso planeta Terra, né? Sem desconsiderar o que os Guardiões já estão fazendo? Quais são os projetos, quais são os meios, os mecanismos que vocês utilizam para essas intervenções? Você fez duas perguntas Sim, em uma. em uma só, né? Bom, o limite da nossa intervenção, Marcos, tem a ver com o limite que a providência divina traça para que possamos trabalhar sem ferir a liberdade dos irmãos terrestres. Claro que cada um, e vocês conhecem esta lei, vai colher de acordo com a semeadura, com aquilo que plantou. Considerando isto, é inevitável que a humanidade, que cada um de nós, venhamos a colher os frutos condizentes com a natureza e com a qualidade daquilo que semeamos ao longo do tempo. Porém, a providência divina estabelece limites. E esses limites nós, como guardiões, não podemos ultrapassar. Nós temos uma liberdade dentro disto que a bondade divina, que a justiça divina determina como campo de ação dos guardiões. Ultrapassando isso, somente a vontade do Pai. Somente a vontade do Pai. Nós não Sim, fazemos milagres. sim, E o que nós fazemos, mais do que evitar a guerra, porque se não estivéssemos trabalhando intensamente nos bastidores da vida, guerras bem mais difíceis já estariam em andamento no planeta Terra. Quando eu falo guerras, são guerras de destruição em massa, que nós conseguimos conter muitas vezes utilizando hoje, atualmente, uma outra ferramenta que muita gente acredita que não é utilizada pelos guardiões. Nós não saímos apenas enfrentando os conflitos nos campos de batalha, erguendo as supostas armas espirituais ou da tecnologia astral para enfrentar os espíritos das trevas. Nós estamos trabalhando, sim, através de diálogos realizados com os atores encarnados, desdobrados, em que empregamos tempo e empregamos, inclusive, pessoas encarnadas que têm habilidade na área da fala, argumentos. Vou dar apenas um exemplo e espero que entendam a relatividade do mesmo. Nós estamos trabalhando agora com determinado governo terrestre, numa região em que eu já vivi quando estive da última vez no planeta Terra corporificado. Então, ao invés de trabalhar diretamente no chefe da nação, que é extremamente observado, nem digo que ele seja amparado, mas observado por exímios magnetizadores e espíritos que são classificados como
potestades, poderes das trevas, nós não estamos trabalhando diretamente com ele, mas nós escolhemos aqueles que fazem parte da cúpula do governo, daquele governo, os retiramos do corpo e fazemos um processo terapêutico com eles, com a ajuda das suas avós, dos seus avós, paternos ou maternos, com aqueles parentes que eles têm em consideração, junto com alguns médiuns encarnados em desdobramento que têm maior facilidade para que possamos incorporar nestes médiuns desdobrados. Então, imagina que a pessoa desdobra que é serviço dos guardiões, mas esta pessoa tem uma capacitação na área terapêutica, por exemplo. Nós incorporamos nesta pessoa e utilizamos a pessoa para falar e dialogar noite após noite com estes outros atores que estão dando suporte a esse chefe de Estado. Porque se ganharmos estes outros, estes irão destituir o chefe de Estado. E fizemos isso recentemente. Está em andamento outra situação desta que estamos quase conseguindo desarticular algumas situações. Então, nós não precisamos entrar com armas poderosas para enfrentar os espíritos das trevas. Tem momentos diante da guerra que não é o momento de alisar espadas, é o momento de você entrar e colocar ponto final àquela ação destemida das trevas e de causar temor a eles, mostrando que os guardiões têm autoridade moral tanto nas suas próprias vivências quanto a autoridade cedida pelos representantes da justiça, por Miguel e os seus consortes, que nos auxiliam e nos imbuíram desta autoridade. Podemos fazer isso, esse confronto, mas existem casos, como está ocorrendo agora, que se confrontarmos de vez, explode a guerra antes do necessário. Então, você vê que a humanidade está vivendo agora com muitas ameaças de uso de armas nucleares, mas são ameaças. Porque alguns governos sabem que se eles apertarem o botão, essa equipe que está ao lado vão destituí-los do poder, porque eles vão colocar em risco a sua própria nação. E nós estamos trabalhando nestes e transformando-os lentamente, desdobrados em parceiros nossos, para que, a hora de tomar uma atitude maior, mais intensa, nós possamos desarticular, não uma pessoa que manda, mas um comando inteiro. E veja bem, se for necessário que passe por esta prova maior, com certeza a justiça soberana vai permitir isto. Mas enquanto houver possibilidades, enquanto houver abertura consciencial para que nós possamos trabalhar, usaremos também do diálogo, desdobrando essas pessoas, trazendo seus parentes e amigos que têm maior poder sobre eles e incorporando-nos a estas pessoas no plano astral, que são os nossos médiuns no plano astral, nós conversamos diretamente com eles. Mas chegará momentos em que precisará de uma intervenção mais intensa. Direta. Porém, nada pode ser feito se a divina providência não determinar. Sabe que, Eve, certa vez eu recebi um convite para ir, né, ser levado em desdobramento justamente para fazer esse trabalho que você falou. E eu acho que foram por 2 ou 3 vezes. Na primeira vez que me convidaram, eu fiquei surpreso. Eu falei, meu Deus do céu. Não, você vai falar para uma plateia de pessoas, usando os recursos terapêuticos, né, para a gente atingir determinado fim. E foram 2 ou 3 vezes. Muito bom. Kevin, eu queria te fazer uma pergunta e queria pedir o Israel para trazer para mim o volume 1 e 2 do livro 2080. Então, nós temos aí os livros 2080, volume 1 e volume 2, né? E a gente vê que várias situações que são apresentadas lá nesses 2 livros, elas já estão ocorrendo, né? E eu queria perguntar a você, Kiev, se esses 2 livros, pessoal, é esse aqui, ó, volume 1 e o volume 2,
né? Foi o espírito Júlio Verne, que Eva, inclusive, está aqui, né, trabalhando. Esses livros podem ser tomados como referência nesses momentos que a gente está vivendo, um guia não sei como é, mas uma referência mesmo para nos abrir os olhos, nos colocar atualizados no que realmente está acontecendo? Bom, primeiro precisamos entender que o livro, ele foi escrito, esse livro especificamente, que está em 2 volumes, ele foi escrito, segundo o Verne passou para nós, como um pedido específico de Edgar Cayce, que pediu para ele romancear o produto das suas profecias. Se você fala em referência como algo que vai te mostrar mais ou menos o que aguarda-nos no futuro, sim, nesse caso podemos ter como referência, mas não é um vaticínio, não significa que vai ocorrer exatamente e na linha cronológica em que se apresenta, porque cronologicamente alguns acontecimentos se anteciparam, mas eles terão lugar, sim. É lógico que o que o editor chama, né, de uma distopia, Júlio Verne classificou como uma ficção histórica, apenas para não comprometer o médium e nem comprometer a editora. Porque lutamos contra situações complexas dentro de casa, no sentido, no próprio movimento espiritualista. Então, não é um roteiro no sentido de que é um vaticínio que vai acontecer exatamente do jeito que está o livro. Nenhum livro de caráter mediúnico é assim. Né? Então, ele traz um esboço desse roteiro traçado pela Divina Providência e que foi interpretado por Jesus enquanto estava na Terra, mostrando acontecimentos que poderão ocorrer caso o homem não modificar o seu roteiro. Então, muita coisa pode ser modificada desde que o homem modifique o seu roteiro, e estou falando do homem no sentido de humanidade. Porque um grupo de pessoas que ora é um grupo poderoso, mas quando nós temos uma humanidade inteira voltada para certos comportamentos, nós precisamos de uma renovação à altura, com o maior número possível de pessoas e de qualidade, para fazer frente, para balancear esta energia que foi colocada em movimento. E o que eu acho interessante nesses 2 livros claro, igual você colocou, né? As situações, as circunstâncias, elas são desmembradas, por assim dizer, mas se você, mais uma vez, olhos para ver, ouvidos para ouvir, você vai fazendo interligações que são interessantes e interligações que não são definidas e definitivas, porque elas podem, como o Kiev falou, mudar em função do contexto que a gente leva toda a situação da nossa história. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses dias eu estava conversando com um amigo meu, Kiev, acho que foi ontem, inclusive, as civilizações que precederam a nossa, né? A romana, a egípcia, a grega, todas elas desapareceram, ficaram os monumentos, né? Que hoje a gente visita aí pelo mundo afora. E talvez não seria diferente, ou vai ser diferente com a nossa civilização, porque o Robson colocou alguns minutos atrás, o que desaparece é a apresentação orgânica, né? Mas o indivíduo energético, ele continua existindo. Então, o que os guardiões têm? Assim, é uma coisa muito simples. Para que o resultado seja diferente, é necessário que você faça diferente. Porque se estamos fazendo do mesmo jeito que as demais fizeram, o resultado vai ser o mesmo. Né? Não tem como ser diferente. Não existe como você colher abacaxi numa plantação de parreiras. Não existe como. Como que vocês influenciam, porque vocês influenciam, ou você tem conhecimento disso, os nossos, por exemplo, os cineastas. A gente tem visto, assistido filmes num contexto muito realístico, né, e pautado de certa coerência no que diz respeito à história da nossa humanidade.
a intervenção de exoconsciências, né? Processos de epidemia, avanços tecnológicos. Vocês exercem essa influência? Com absoluta certeza. Não especificamente nós da equipe dos Guardiões, mas existem grupos específicos, porque se a revelação dependesse apenas dos médiuns espíritas ou espiritualistas, pouquíssimas pessoas seriam esclarecidas. Primeiramente porque é uma realidade. Muito médium tem medo de se expor publicamente diante de certas revelações do plano extrafísico. Depois, o próprio contexto espiritual, no sentido mesmo de que envolve o movimento espiritualista, ele não é favorável para que as ideias ultrapassem estas fronteiras que foram delimitadas pela ação humana, pela fundação de tais movimentos. Então, temos que suscitar em outras pessoas que não têm essas mesmas fronteiras, que não têm esse pudor exagerado que muitas vezes nós encontramos em pessoas que pretendem estar acertando, mas que também são pessoas já formatadas, religiosamente formatadas, para falar a linguagem da sua religião. E algumas verdades não podem ser restritas à fronteira da religiosidade, ela tem que ultrapassar muito. Então, como fazer para essas mesmas verdades atingirem a grande multidão? Sendo que, através de um médium espírita, isso não vai chegar. Você não espera que, tão rapidamente, uma verdade a respeito de seres especiais ou com habilidades psíquicas especiais chegue até a multidão, sendo que nem mesmo no meio espiritualista isso é visto de uma maneira tranquila. Nós suscitamos, então, os médiuns atores, os médiuns produtores, os médiuns cineastas. Por exemplo, quando mostram através dos seus filmes pessoas como vocês veem aí a figura do super-homem, um alienígena que vem para a Terra e que causa uma comoção nos governos da Terra, porque é alguém interferindo na sociedade terrestre de alguma maneira, mesmo que com boas intenções, mas suscita uma série de desafios para que as comunidades terrestres possam aceitá-lo ou divulgá-lo abertamente. Isso já é um preparo para o que está por vir. Quando coloca-se que um homem-deus, como Thor, passa a habitar junto com os humanos da Terra e se descobre que ele não é este Deus todo-poderoso, mas é apenas uma pessoa, um ser com habilidades psíquicas extraordinárias, como é apresentado, já está preparando a mentalidade do povo para os novos homens, para a nova humanidade. Porque, de outra forma, como registrar na mente da população que virão seres diferenciados para ajudar o homem? Ou que já estejam aqui, né? Sim, mas... E seres humanos. Sim. Encarnados em corpos humanos. Como explicar isso se as pessoas não aceitam o mais básico e simples da vida? Vão aceitar uma realidade como esta? Como aceitar, então, certas verdades? Por exemplo, agora se fala abertamente de desdobramento, projeção fora do corpo físico. Por que isto? Porque os médiuns estão falando? Não. Porque os filmes estão divulgando isso, já preparando a mentalidade da população para aquilo que já está escrito e que é restrito a um grupo pequeno. Então, nós temos médiuns que não são espiritualistas, temos médiuns que não são espíritas, temos médiuns que não são cristãos, declaradamente, não deste cristianismo ortodoxo ou esse cristianismo criado pela imaginação religiosa das pessoas, mas que tem um comprometimento em trazer a verdade através de um outro formato para preparar a mente dos indivíduos para a realidade do porvir. E isso, Kiev, é uma coisa tão expressiva, porque hoje nós temos movimentos nessa área que são decorrentes desses filmes, desses heróis, né, desses X-Men, por assim dizer, que divulgam isso, claro, de uma maneira comercial, por assim dizer, mas que faz
dilata esse entendimento. Por exemplo, eu vejo os livros do Robson propensos, todos eles, sem exceção, a se transformarem em peças cinematográficas, roteiros cinematográficos, né? Porque tem toda uma estrutura ali de... E veja que a estrutura dos livros aos quais você se refere, do médium, ela não foi programada apenas pelo Ângelo Inácio. Sim, isso foi por outras inteligências. Então, o que o Ângelo fez? Colocou em prática aquilo que já está sendo programado e já colocado em prática por outras inteligências. Ele convidou os autores que o auxiliam, que escreveram coisas semelhantes quando encarnados e que não foram bem vistos. Sim. Ou considerados como fosse totalmente fantasioso. E traz esses autores após o desencarne para auxiliar. Vamos reescrever então, mas porém mostrando a realidade do que é. E você vai descobrir ali os traços deste autor. Porém, ele tem a liberdade maior de escrever, de se expressar. Mas ele já aprontou o caminho, já planeou o caminho antes. Então, esses seus leitores, centenas de milhares, já estão preparados para que, quando o livro for traduzido para outro idioma, vai exatamente cair nas mãos daqueles que foram preparados para esta verdade. E mesmo transformados também em conteúdos de filmes e peças. Nossa, Kiev, que coisa interessante isso, né? Esse exército organizado em várias vertentes para trazer essas realidades que já nos orbitam há milhões e milhões de anos de uma forma mais didática, né? Desvestidas, por assim dizer, dessa coisa do fantástico, do divino, do inatingível. Muito bom. E veja você que o próprio Júlio Verne, ele faz parte dessa pleiade de seres mais esclarecidos que auxiliam, trazendo esses outros autores ao palco dos acontecimentos mediúnicos para reescreverem de uma maneira mais que tenha a ver com o momento histórico, porque também é estudado, inclusive, a forma da escrita. Tem que ser um formato que o jovem possa ler e que ele possa entender. Então, é uma escrita mais destituída daquele atavismo secular que nós vemos nos livros mais clássicos, que foi a sua época e precisava fazer daquela forma. Né? Mas agora temos que ter outra linguagem, inclusive nós, os guardiões, temos que ter outra linguagem quando formos nos dirigir a essas multidões, porque existe um planejamento que nós pretendemos fazer isto, para incorporarmos e falarmos diretamente às Nações Unidas, através de algumas pessoas. Porque na situação que se encontra, não vai levar muitos anos e se desfaz tudo isto. O que se conhece hoje como Nações Unidas não se sustenta, a menos que haja uma interferência direta. E pretendemos interferir também, só que isso dentro de um planejamento inteligente e não de um planejamento emocional. Kiev, então, dentro disso tudo que a gente está conversando, tem uma pergunta aqui bastante interessante, que é o seguinte: ao inserir diferentes raças bélicas no planeta, Miguel provavelmente sabia das possíveis consequências que essa ação causaria. Então, os conflitos mundiais também servem de aprendizado para essas raças? Primeira coisa, temos que entender que não foi Miguel que introduziu. Foi o próprio Cristo planetário. Né? Então, ele autorizou a vinda. Magneticamente, vibratoriamente, moralmente, para que Miguel pudesse conduzir aqueles que ele já havia selecionado. A seleção parte de instâncias muito maiores. E é claro que quando foram conduzidos para o grande laboratório, para alguns representou um planeta prisão, para outros um laboratório. E para outros, uma oficina de trabalho abençoada, porque muitos conseguiram se reeducar e voltar para as suas terras de origem, para o espaço cósmico onde estavam habituados. Os que ficaram
são aqueles renitentes que já vinham de outros e outros e outros mundos e que precisavam aprender. Porque senão seria necessário Cristo encarnar em cada um destes mundos para dar sua mensagem. E de uma maneira brilhante, ele resolveu trazer os representantes deste mundo para um único planeta. E aqui, então, ele falou para todos eles, aquele período, não somente o período em que supostamente ele desceu às regiões ínferas, mas durante toda a sua vida ele tinha um trânsito para falar com os representantes daquelas unidades cósmicas que estavam aprisionadas à época no planeta Terra. Muitos, o que não se dão conta, quem não estuda o Evangelho, porque Mateus fala de 500 pessoas que foram ressuscitadas junto com a ressurreição do Cristo. E ninguém lê esse texto. Naquela ressurreição já foram também aquelas pessoas que conseguiram, de alguma maneira, aproveitar as palavras do Cristo. E ele já trouxe isso das regiões ínferas, já renovados, e vamos voltar para vocês reintegrar suas humanidades também. E ali Jesus leva como se fosse a vitória, o prêmio da sua ressurreição, esses espíritos ressurretos, que são reconduzidos à psicosfera de seus mundos originais. Mais de 500 que foram acompanhando. Basta ler o Evangelho com mais detalhes, porque as pessoas leem superficialmente. Só as frases que interessam. Exatamente. Né? Ou a parte apenas moral do Evangelho, o que já é muito bom. Muito bom. Mas existem detalhes ali que precisam ser entendidos. Quando Cristo também fala que ele tem outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são daqui, mas são ovelhas dele. Ele que coordena essas outras humanidades também. Então, ele é o grande responsável para trazê-los por este processo reeducativo para a Terra e também patrocinar todo o trabalho de reeducação. E para isso ele foi enviando, ao longo dos séculos, os seus representantes. E não só representantes cristãos, mas em todos os países ele enviou seus representantes, sabendo que cada um falaria a linguagem daquele povo, representando a diversidade cultural dos povos da Via Láctea que para aqui também vieram, cada qual se adequando àquela identidade cultural dos terrícolas encarnados aqui no planeta. Então, é muito amplo o processo. E quando nós observamos apenas sobre o nosso olhar restrito, você assusta quando vê acontecimentos em curso. Mas quando você amplia a visão e vê que o Cristo traçou um planejamento cósmico, e que isso tem a ver com despertar, como se fosse sacolejar a alma, sacudir o planeta Terra, para que ele pudesse... O que você faz quando vai peneirar alguma coisa? Você coloca, por exemplo, a areia e movimenta. E vai caindo fora o que tem que cair. E aí, aquela parte que fica, você dá a definição. O que está ocorrendo com o planeta é isto. E nós, os guardiões, estamos assumindo aquilo que João Evangelista fala, os 4 ventos da Terra segurando os acontecimentos, para que ele venha na hora certa, sob a determinação da vontade do Cristo cósmico. Sabe, Kevin, toda vez que falo assim, eu tenho várias imagens do Evangelho, mas uma, quando fala assim, dilatar a nossa visão, eu tenho uma passagem que Jesus subiu ao monte, né, e começou a falar. Né? Então ele sobe acima, né, das questões humanas, né, individuais, mas ele começa a ver as questões humanas enquanto coletivo, e a partir dessa observação, dessa transcendência, ele então começa a expor, eu acho que uma das partes mais legais do Evangelho, que são as bem-aventuranças, né? Que tem pessoas, inclusive, que dizem que se não houvesse mais nada na Bíblia, só as bem-aventuranças, e se a gente cumprisse aquilo, nós já estaríamos anos-luz de evolução. Mas eu acredito que só é possível aquela fala do Cristo por essa metáfora que ele fala, né? que ele faz. Olha, para você ter essa visão um pouco mais avançada, suba ao monte, né, das suas aquisições, das suas aflições, de tudo aquilo que te faz
um ser divino, ao mesmo tempo humano, e observe, veja. Então, é exatamente isso que você nos propõe, né? Depende do ponto de vista do observador. Sim. Marcos, nós sentimos imensamente honrados em poder estar com vocês aqui. Se em outra oportunidade precisar, não garanto que seja eu. Eu estava mais próximo do médium no momento. Embora vocês esperassem outro guardião, ficou determinado pelo Jamar que eu deveria vir falar. Mas nossa equipe está à disposição. Sim. Porque estar com vocês aqui é aprender também para nós. Somos aprendizes. E juntos vamos fazer as transformações necessárias para que os amigos terrestres possam estar cada vez melhor e mais capacitados para serem nossos instrumentos. Sim. É uma coisa que a gente ainda precisa aprender, vocês que estão nos vendo e assistindo, nós havíamos aberto esse espaço para a espiritualidade, né? Mas nós já havíamos definido quem iria falar. E essa questão não nos diz respeito, porque existe uma organização maior do que a nossa. E outra coisa, a disponibilidade, né, desses seres, dessas pessoas que vivem em outra dimensão e que o tempo inteiro estão atuando, trabalhando. Então, vai ser o fulano? Não, vai ser quem estiver disponível, quem tiver a condição de colaborar, né? Então, a gente agradece você, Kiev, pela sua oportunidade incrível. As portas daqui estão sempre abertas, né? Porque, na verdade, são vocês os gestores, os donos de tudo isso aqui. Nós somos só meros administradores. Então, muito obrigado.